Estamos ao vivo. Espera aí. Vamos só esperar para... agora sim, estamos ao vivo. Boa tarde, todo mundo, todos e todas. Boa tarde. Nós estamos aqui pela página do Instituto Cultural Babatologia, né? E vamos fazer esse bate-papo aqui. Primeiro eu vou apresentar meus convidados. A doutora Paula Gomes, embaixadora cultural do Alafim de Oió. Doutora. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Temos o doutor Olavo Souza, doutor pela USP em Antropologia, e a gente vai fazer aqui uma conversa sobre a cultura de Oió, certo? Primeiramente, professora, eu queria fazer umas perguntas para a senhora, não relacionadas à sua atividade em si, aí em Oió. Eu queria saber um pouco da sua carreira acadêmica, como que uma cidadã portuguesa foi se graduar na Alemanha para estudar cultura iorubá. É o seguinte, foi na Alemanha que eu tive conhecimento da cultura iorubá, porque eu fiz história e fiz linguísticas, e na biblioteca eu encontrei um livro do Pierre Verger, Os Orixás, e foi esse livro que me despertou a atenção. Será que isto ainda existe? Será que isto é real? E foi esse livro, Os Orixás, que realmente despertaram a minha curiosidade, principalmente pelo povo iorubá, para saber se realmente era verdade ou não. E há 30 anos atrás, quando eu era estudante, eu simplesmente decidi, sem conhecer ninguém, vir até a Nigéria, a terra iorubá, não é? Porque tem várias tribos, tem vários grupos étnicos aqui, mas eu vim realmente à procura daquilo que tinha visto, das imagens, do que li, daquele livro do Pierre Verger. Com a mochila às costas, e vim até a Nigéria, desci no aeroporto de Lagos, e fui com destino a Oxobô, sem conhecer ninguém, para realmente ver a veracidade daquilo que eu realmente... Como diz aqui no Brasil, a senhora foi com a cara e com a coragem, então. Exatamente. Lá na Alemanha, onde a senhora se graduou... Vim à procura, tive curiosidade. Alô? O que é que perguntou? Na Alemanha, onde a senhora se graduou, a senhora tinha acesso, como é que funcionava a questão de literaturas e de pesquisas em relação à cultura iorubá na sua graduação? Assim, havia alguma coisa, mas eu estava a estudar história antiga. E eu estava a estudar a história egípcia, grega, etc, não é? Certo. E depois que eu realmente vim aqui como turista, não como turista, não como curiosa, vi simplesmente eu vi por 3 semanas, ou por 2 semanas, já não me lembro, 30 anos atrás, acho que foi por 2 semanas que eu vim. Apaixonada pelo que vi, não é? Acho que bateu no meu coração, porque quando eu aterrei em Lagos, nós fazemos aquela ideia do que é a África, não é? E eu quando aterrei era escuro, era noite, o cheiro a barro, acho que tinha acabado de chover, porque eu vim na altura de quando as chuvas começam, em maio, junho, e aquele cheiro realmente foi impressionante, foi um cheiro a vida, uma coisa assim que nunca mais me esqueci daquele dia. E pronto, é assim, tentei, foi uma viagem, foi uma aventura, e fiquei apaixonada, fiquei assim, mas o que é isto, não é? Há 30 anos atrás não é o que é hoje já está mais evoluído, entre aspas, porque eu não gosto da palavra evoluído. Eu, para mim, pronto, não é evoluído, é desevoluído, não é?
mas fiquei com muita curiosidade, muita mesma. E quando regressei, não tive interesse mais em fazer história grega, história egípcia e tudo isso, e então pedi se eu poderia estudar, apresentar um trabalho sobre a cultura iorubá. O professor pouco ou nada sabia, não é? Eu tive que pedir autorização, havia alguma literatura, e depois todos os anos, uma, duas vezes por ano, eu vinha para aqui, não é? Fazer pesquisa. E no final apresentei, em história, o meu trabalho sobre a cultura iorubá. O triângulo dos iorubás saindo daqui, da escravidão indo para o Brasil, para o Brasil, etc. E quase que não houve nenhuma influência para a Europa, não é? Como portuguesa, eu tive interesse, em realmente ver a influência direta, não é? Do povo que foi escravizado. Então foi isso que eu fiz e foi isso que eu apresentei e foi essa a minha meta e foi isso que eu fiz. Em história, porque eu fiz linguísticas, não é? Como opção principal. Perfeito. Agora eu vou passar a palavra para o doutor Olavo, para ele ter algumas perguntas para fazer para a senhora, tá ok? Ok. Com você, doutor. Bom, queria agradecer o convite, né, da comunidade, da qual faço parte também, Barel, Babá, né, meus irmãos, todo mundo, e agradecer novamente a professora por estar presente com a gente, aceitar esse convite. E aí, professora, uma das coisas que tem caracterizado a atuação da senhora e do Alafim é essa abertura, esse intercâmbio com a diáspora, né? com os descendentes de iorubás, as famílias que têm voltado para a Nigéria, bem como a parte religiosa, a expansão da religião iorubá, né? Quais são as principais atividades hoje desenvolvidas pelo Alafim de Oió em relação a essa coisa de revitalização e promoção da cultura iorubá, com o trabalho da senhora como embaixadora dele? Professora, a senhora conseguiu ouvir a pergunta? Eu não consegui ouvir nada. Eu tenho que estar à espera. Eu não ouvi nada. Desculpa. Eu não sei se ele consegue. Não sei se ela consegue te ouvir. Vai você, então. Repete a pergunta. A pergunta, resumidamente, foi em questão da reabertura cultural em Oió em relação à diáspora africana, sobre o pessoal que foi para outros continentes, e essa retomada, essa reabertura, como é que surgiu isso? Como é que foi a iniciativa para que fosse feita essa retomada cultural, esse intercâmbio? Bem, é assim. O Alafim sempre foi uma pessoa que respeitou muito o património dele e a cultura dele. E, na verdade, todos os festivais culturais, que no fundo são festivais que fazem parte da própria cultura, não é? Do próprio sistema deles. Sempre existiram. Nunca... Como é que eu vou explicar? Não foi uma coisa que acontecesse, estalasse os dedos e vamos dizer, olha, vamos reabrir. Isso nunca existiu. Sempre existiu os festivais, sempre existiram os rituais, sempre existiram... Pronto, a tradição sempre se manteve. Só que estava muito fechado ao mundo, ok? Estavam isolados, não é? Estava guardado, não expor muito... até mesmo para se protegerem, porque houve sempre muita, como é que eu vou explicar, muita perseguição a nível de outras regiões, de outras religiões, perseguição das próprias famílias, dos próprios templos, de irem aos próprios templos e
de queimarem os templos, de deitarem os orixás fora, de queimarem os orixás, de porem à margem o próprio povo de orixá, como, pronto, deixar aquela religião e a própria tradição morrer. Então, os próprios sacerdotes começaram-se a isolar. Para quê? Para protegerem os próprios filhos, até mesmo darem os próprios filhos ao Islão e ao cristianismo. Para quê? Para que eles pudessem então ter uma melhor vida. Porque isto chegou a um ponto em que uma criança, para ir para a escola, se não tivesse que mudar de nome e de religião, não tinha acesso à escola. Porquê? Porque foram os missionários que começaram com o sistema escolar, não é? O Islão. Então, as crianças tinham que ser convertidas, ou as famílias, para realmente ter acesso à educação. Muitas das famílias, como eu disse, deram as próprias crianças, não é, para serem convertidas, para terem uma melhor vida. Aqueles que não deram as crianças tiveram duas opções. Ou as crianças não foram para a escola, não é? E entram naquele ciclo em que são marginalizadas e são postas à parte da sociedade porque não têm acesso escolar e não têm acesso a absolutamente mais nada, a empregos, etc, etc. E também houve as outras situações em que as famílias, pronto, deixaram então as crianças ir à escola e ter um nome cristão, não é? E depois retomarem então as próprias famílias para seguir com a tradição. Mas mesmo assim, essas crianças que foram muito poucas, que foram à escola e que cresceram e que, pronto, tiveram acesso ao ensino escolar, para terem emprego foi outro problema, é outro problema. Porque no momento em que os jovens têm nome de orixá, imediatamente eles não têm acesso nem aos empregos, ninguém os quer, são totalmente marginalizados. Então houve em certa parte, a própria comunidade tradicional se isolou para conseguir proteger o que restava. E o que aconteceu foi, com a minha chegada, não é? Quando eu cheguei aqui, apesar de, pronto, eles manterem na mesma a tradição e os rituais e os festivais, eu perguntei ao Alafim, assim, o Império de Oió foi um grande império que durou cerca de 600 anos, não é? Xangô foi uma religião nacional no Império de Oió. Em toda a terra iorubá, apesar de estar dividida agora em estados, foi a nação de Oió. A língua nacional, a língua iorubá, que era a nacional da terra iorubá, antes de, pronto, de haver a Nigéria, é o iorubá de Oió. Há uma grande influência do povo de Oió em toda a terra iorubá, não é? O próprio sistema dos palácios, tudo isso. E eu perguntei ao Alafim, assim, o grande império de Oió, se a cultura de Oió e a tradição de Oió não for aberta, vai acabar por morrer, não é? Porque as pessoas não podem viver isoladas. E foi aí que se começou então a abrir a porta, porque estava aqui tudo, não foi nada refeito, já estava feito. Abrimos a porta, demos um bocadinho de cor e demos confiança a essas famílias para saírem da toca que nada ia acontecer a elas, que tinham a proteção do Alafim, não é? E que iríamos fazer um trabalho de proteção para que as próprias famílias também fossem protegidas e que nada acontecesse pronto, ao que restava da história e do orixá daquelas próprias famílias. Ao ponto de o Alafim ter escrito para o governo, eu ter ido também ao governo, às escolas em Oió, para que principalmente as crianças de Xangô pudessem ir para a escola. Porque eles aqui não permitem que se vá para a escola com os cabelos entrançados. E na cultura, pronto, na tradição de Xangô,
no momento em que existe o Adoçu de Xangô, não se pode raspar a cabeça mais, não é? Então, foi todo um trabalho que começou a ser feito e hoje em dia todas as crianças têm acesso à escola, principalmente em Oió, não é? Porque não conseguimos ainda, a nível do estado de Oió, no país, porque o país, como disse, existem vários grupos étnicos, e foi assim, foi simplesmente abrir a porta. Já cá estava tudo. Ainda bem que eles estavam isolados, porque senão muito já tinha estragado, ainda muito mais. Porque se nós fomos a outras cidades, nós temos Oxobô, por exemplo, que foi preservado a floresta sagrada, não é? Mas de resto, pouco mais foi preservado. Acabaram com tudo, não é? Aqui não. Aqui existe muitos templos, existem várias florestas sagradas que ainda estão intactas, entre aspas, e que ainda bem que a porta estava fechada, que eles estavam isolados, mas agora abrimos. Porque se continuasse fechada, iria acabar com o tempo, de morrer, não é? Acabava por ser extinto, porque os próprios jovens iam perder o interesse, porque os muçulmanos, os cristãos que foram convertidos, têm acesso à escola, têm acesso a um emprego, e eles não. Eles só tinham a opção de ou ser agricultores, ou então ser de orixá e ser marginalizado, porque ninguém os reconhecia, não é? A sociedade, o próprio governo, muita discriminação, algo muito feio, não é? Mas não, as coisas agora estão realmente com outra dimensão. É importante abrir as portas, é importante mostrar ao mundo para que seja realmente preservado. E é isso que realmente estamos a fazer. Não sei se respondi à sua pergunta, mas no fundo foi só abrir a porta daquilo que já cá estava. Tá ouvindo agora? A senhora me escuta? A senhora me escuta agora? Estão me ouvindo? Alô? Ou ainda Oi, não? professora. Alô? Me ouve, ouvindo? professora? Alô? Alô? Tá ouvindo? Consegue me ouvir? Consegue ouvir? Eu acho. Hello? Deixa eu ver aqui. Hello? Consegue ouvir, professora? Nada? Acho que não. Professora, Você me escuta bem? eu escuto bem você. Alô, professora? Eu ouço ela bem. Eu consigo ouvir o barulho do ambiente, do ambiente também. Eu vou... Mas ela respondeu super bem, né? Fez uma visão macro, na verdade, né, da resposta. Está Oi, ouvindo? professora. Alô? Eu vou pedir para ela sair e entrar no link de novo para a gente continuar. Melhor. Ok. Ou então eu faço a pergunta e você retransmite se ela não me ouvir. É que ela não está me ouvindo também, né? Tá, beleza. Espera aí só um momento. Sai e entra de novo. I'm not able to listen to anything. Eu pedi para ela sair e entrar novamente na transmissão para ver se reiniciando dá certo. Ok. Ela saiu. Isso, boa. Vamos ver se ela aparece aqui de novo. Enquanto isso, se você quiser fazer um resumo da resposta dela, assim, fazer um parecer com a sua visão. Não, eu acho que tem esse efeito, né, do colonialismo na África como um todo, né? Esse caso que ela falou não é um caso isolado só de Oió. Eu acho que, primeiro, que o processo de combate às religiões ela vai entrar aqui, peraí. Tá. Ela vai entrar de novo, peraí. Sim. Oi, professora. Conseguiu Nos ouvir escuta? a resposta?
Sim, Conseguimos sim. ouvir perfeitamente. A senhora nos escuta agora? A senhora escuta o doutor Olavo? Não. Tá, mas aí ele vai fazer outra pergunta e eu retransmito para a senhora, tá bom? Ok, mas ouviu a minha resposta, Pode. não ouviu? Sim. Perfeitamente. Ok. Pode Pergunta fazer a pergunta, para doutor Olavo. Não, pergunta para ela a respeito das ações, quais são os principais festivais, então, que eles têm desenvolvido lá, né? Certo, certo, certo. E aí depois eu faço a próxima pergunta. Tá bom. Professora, a Diga. pergunta do doutor Olavo seria em relação aos festivais, quais são os principais festivais e como eles ocorrem, como são os períodos do ano, como seriam os festivais. Pronto, então é assim. Os festivais tradicionais, os festivais antigos, ok? Porque agora fazem muitos festivais, mas vamos falar daquilo que é antigo, ok? Certo. Pronto. Primeiro vamos entender o calendário Urubá. Hoje em dia todos seguem o calendário Gregório, não é? Como o nosso calendário, mas eles também seguem ainda o calendário deles tradicional. Então o calendário deles tradicional segue também o sistema lunar. E um mês tem 28 dias, a semana tem 4 dias e o ano tem 13 meses. 13. Então, todos os festivais tradicionais estão ligados ao calendário tradicional. Tem a ver com a mudança da estação, com as chuvas, com a seca. Todos os festivais estão relacionados com, com o que se passa a nível não só cultural, também a nível do sistema da agricultura, quando o IAM vem, quando o IAM não vem, quando vem a chuva, quando o vento vem, tudo isso está ligado. E aqui em Oió, o festival principal é o Festival de Sangô, porque é quando o povo de Xangô, e principalmente, antigamente, como eu lhe disse, todo o império, a religião principal nacional era a religião de Xangô. Então, assim, quando Xangô come o novo Iana, que é em agosto, quando é a temporada de grandes chuvas, Certo. é quando o povo de Xangô começa então a comer o Iama, e o povo de Oió. E também, antigamente, o povo do Império então começava a comer o novo iamo. Por isso, para eles é o início de um novo ciclo, o início do ano novo, entre aspas. Quando o Festival de Xangô acontece, então acontece nas outras cidades todas na terra iorubá, começam então a acontecer, a ser realizados os festivais de Xangô. Depois do Festival de Xangô, eu vou dizer os principais. Temos, depois do Festival de Xangô, temos também Oiá, não é? Que é para acalmar os grandes ventos, porque aqui os ventos existem grandes tempestades, e é com Oiá que eles acalmam os grandes ventos. Temos depois, a seguir, a partir de janeiro, fevereiro, que vem o grande calor, as grandes secas, em que vêm os festivais de Obaluayê. Mas antes de Obaluayê, vem Jelepá, que são os festivais feitos à volta da cidade para que o fogo, não é? A seca, porque como vem o calor, vem a grande seca, tudo seca, então é propício ao fogo, não é? Que o fogo entre dentro da cidade. Então eles fazem, o povo de Ogum faz os rituais à volta da cidade para que o fogo não entre dentro da cidade, para que não haja calamidade. E logo a seguir entra o Baloaê. Porque com as grandes secas vêm as doenças, aqui chamam-se Ogbona, são febres que afetam muito, entram dentro das casas, matam muitas pessoas, crianças e os idosos. Então faz-se
Os rituais para o Baloaê, os eleguns do Baloaê saem à cidade com o Miero, que é, pronto, são preparados de ervas e de raízes para acalmar, não é? O calor, para que as doenças do calor não entrem dentro das casas das pessoas. A partir daí, a partir de Obaloaie, vêm então os festivais de Egbeono, são das sociedades celestiais, porque acredita-se que todo o ser humano que vem à Terra vem de uma sociedade celestial. Além de ter uma família na Terra, tem uma família celestial. Então, comemora-se essas famílias celestiais. A seguir, quando a seca, os grandes calores começam a ir embora e as primeiras chuvas vêm, então em Oió começa o Irauê, que tem a ver com o Batalá, em que começa-se a limpar tudo o que ficou da seca, as folhas todas que saíram, tudo o que está seco, começa-se a limpar. Para quê? Para dar entrada a uma nova estação, a um novo ciclo, que é o ciclo das chuvas. Logo a seguir ao Batalá vem Egungun, que é um festival também muito importante, que mesmo as famílias tendo sido convertidas ao Islão ou ao cristianismo, as famílias vêm comemorar Egungun, porque todas as comunidades têm um Egungun, todas as comunidades têm ancestrais. Então, mesmo as famílias não morando já na cidade de Oió, e estou a dar um exemplo de Oió, é para toda a terra iorubá, as famílias vêm comemorar os antepassados nas famílias. E durante 17 dias ou 21 dias, o festival ocorre na cidade, em que se acredita que os antepassados, durante esse tempo, descem à terra e vêm celebrar com as famílias. Rituais são feitos, vêm proteger, vêm dar axé às famílias. Eles têm muito respeito pelos antepassados, eles têm muito respeito pela linha ancestral deles. Então, depois de Egungun, eles têm Oro. Oro é um espírito da floresta, em que as mulheres, quando o Oro, esse espírito, sai à rua, as mulheres têm que ficar recolhidas. Porque se as mulheres virem esse espírito, não voltam a ver novamente, não duram até ao próximo festival. Então é um dia, não é? Por norma são 5 dias, mas há um dia em que esse espírito sai à cidade, só homens saem à cidade, todas as mulheres, nós todas estamos em casa, não podemos sair, e esse espírito vem limpar toda a cidade de tudo o que é negativo. E aí já estão a entrar, pronto, as temporadas de grandes chuvas, de grandes tempestades, porque logo a seguir entra Xangô, não é? Estes são realmente os festivais que são, pronto, mais importantes, além de que durante os 10 dias do Festival de Xangô temos o Festival de Exu, temos o Festival de Iemanjá, temos o Festival de Oiá, temos o Festival de Oxum, tudo incorporado dentro do Festival de Xangô, porque está tudo ligado a Xangô. As famílias de Exu, apesar de ser um orixá totalmente independente, é nessa altura que se vai ao Aquessa Market fazer os rituais para o Exu principal da cidade. Então as comemorações são todas na altura em que o novo Yame, mas não é aquele Yame fresco que é o primeiro Yame, porque Xangô não come o primeiro Yame, Xangô come o Yame que está mais tempo na terra, não é? Porque o primeiro Yame sai por volta de junho, Xangô come aquele Yame que fica mais tempo dentro da terra. Por isso é que é durante o mês de agosto que Xangô então vai comer Yame, que é o Yame mais pesado, mais forte, que se chama, pronto,
não o primeiro Yama. Temos também o Orixá Oko, que é logo a seguir a Xangô, mas são, pronto, estes os festivais mais importantes que têm uma função na sociedade, não é? É o novo Yama, é, pronto, as chegadas das chuvas, é os ventos, é calmar os ventos, é as secas, é prevenir a cidade, proteger a cidade dos grandes calores para que não haja fogos dentro da cidade, é as doenças do calor, não é? Então, tudo tem um significado, tudo tem rituais, pronto, não são só celebrações, tudo tem um sentido e tudo tem um objetivo. Ok. Perfeito, professora. A senhora disse a respeito da... Tá ouvindo? Olha, o doutor Olavo vai fazer mais uma pergunta, professora. Pode Aí chamar eu já repasso para a senhora. Ok. Pode chamar só de Olavo, só. Professora, a senhora deu uma pluralidade de divindades que existem em Oió, para além de Xangô. Eu queria que a senhora falasse um pouco como é que é a organização familiar, né, famílias consanguíneas, descendentes desses orixás, e como é que se organizam o apoio do Alafim em relação a essas famílias para manutenção dos cultos, né, com reformas de santuários, enfim. Consegue aí. Professora, a pergunta dele é a seguinte: a senhora citou diversos outros cultos, outras divindades que estão no entorno dessa atividade do Festival de Xangô, certo? Sim. A pergunta seria: como que se dá essa organização dessas famílias que são consanguíneas, né? No entorno da família de Xangô, e como acontece a manutenção, qual que é a função do Alafim na manutenção disso, no apoio, não só no apoio cultural ou no apoio religioso, mas no apoio da questão de manutenção dos cultos, manutenção dos templos, a relação com essas famílias mais aproximadamente. Assim, o Alafim tem uma relação excelente, não é? Como disse ele, é o pivô de todo este projeto de preservação. Todas estas famílias, pronto, existem várias famílias, não é? Mas existe depois dentro da religião, não é? Uma pessoa que vai ser, que é o líder, não é? Existe o líder do Oxum, do povo do Oxum, existe o líder do povo de Xangô. Então, assim, existe uma hierarquia tão bem estruturada, não é? Num sistema que, se nós não tivermos cuidado, ele vai estragar. Então é isso também que estamos a preservar. Porque o sistema tradicional, a hierarquia tradicional, o sistema político, socioeconómico, tudo isso estava tão bem estruturado e ainda está bem estruturado, e é isso que se está a manter, tentar manter. Então é assim, existem dentro dos títulos do Alafim um representante de cada divindade, ok? Que tem uma função. Então, eles vão desempenhar, não é, um papel para que os festivais e que as funções sejam realizadas de acordo, pronto, como se fazia antigamente e como se faz, e porque realmente sejam realizadas e que sejam efetuadas. Então, a estrutura está extremamente bem organizada e mantém-se. No momento em que se estraga tudo, porque então entra o novo sistema. Mas o sistema que existe ainda é o sistema antigo, não é o sistema tradicional. Então, o Alafim mantém os títulos, não é? Do palácio, em que representam essas famílias e esses orixás. Então, aqui eles são responsáveis para que realmente tudo aconteça. Tem títulos no próprio palácio, que são funcionários do palácio, que têm funções a desempenhar dentro dos festivais e dos rituais, não é? Como temos, por exemplo, um título que se chama Otuefa, que é dentro do palácio, que são funcionários do palácio,
não é? Em que a função dele é só para Xangô. Ele representa o Alafim em todos os rituais e em todas as funções que são feitas relacionadas para Xangô. Assim como temos a Yanassô, que está dentro do palácio, é uma das esposas do Alafim, que também desempenha um papel extremamente importante no festival, nos rituais, em tudo que é feito para Xangô. E depois existem os títulos que são dados do Alafim, que estão na cidade, e que eles então, em acordo com os títulos dentro do palácio, tudo é efetuado e desempenhado com harmonia e com sucesso. Perfeito, Não sei perfeito. se respondi, se conseguiu entender a minha Pergunta resposta. quais são as divindades que existem dentro são cultuadas no palácio. Por exemplo, deixe-me dar-lhe um exemplo. O Eu Festival Xangô é eu extremamente... queria complementar só a pergunta, tá? Pode falar, professora. Diga. Pode falar. Por exemplo, o Festival de Xangô é extremamente importante, não só porque Xangô foi uma religião nacional, não só por causa do Noviame, não só porque pronto, um dos orixás diz que é o orixá mais poderoso, não é? A nível de poder, de força, de justiça, mas porque o Alafim, a coroa do Alafim é de Xangô. E o Alafim, nenhum rei, nenhum Alafim pode subir ao trono sem ser coroado, iniciado em Xangô, em Cossô. Porque dentro de Oió existe uma hierarquia de Xangô. Existe Cossô, que é a cabeça de hierarquia de Xangô. E depois existe, que é o Xangô Cossô. E depois existe Xangô Adjofá. Então são hierarquias que existem, não é? Que eles sabem, pronto, quem é que tem mais poder, quem é que tem menos poder, qual as suas funções, quem é que começa primeiro, quem é que começa depois. E é muito importante porque existe, é Cossô, que começa com o festival e o palácio tem que mandar presentes para Cossô, tem que haver rituais em Cossô para Xangô para mostrar a ligação entre o pai e o filho. Por isso é que o Alafim, depois de ser coroado em Cossô e iniciado, até ele morrer, ele não pode voltar a Cossô. É tabu, porque ele faz uma, como é que se diz em português? Uma jura. Ele faz uma Juramento. jura para Xangô. Um juramento. Um juramento, não é? Porque Xangô é tido como seu antepassado e como seu pai. Ele não pode se curvar nunca mais, porque o Alafim não se pode curvar, não é? Mas se ele voltasse para Cossô, ele teria que se curvar ao pai, teria que se curvar ao Xangô. Então ele não pode voltar para Cossô. Ele não pode curvar. Entende? Então ele recebe a coroa de Xangô, que é o Ade Xexefum, tem a autoridade tradicional para executar a função do Alafim, com a coroa de Xangô, e durante o festival existem os rituais entre o palácio e os rituais entre Cossô. Depois dos rituais entre Cossô e o palácio terminarem, então começam os rituais entre o palácio e o Xangô Adjofá, que são os sacerdotes de Xangô, de Oió, não é? Que estão abaixo de Cossô. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, durante 10 dias, existe todo esse... pronto, toda essa celebração, os rituais, com o Yanassô, Otuefa, com os diferentes títulos, não é? Dos diferentes sacerdotes, as diferentes famílias, e tudo ainda se mantém como era antigamente. E é isso que nós estamos a tentar preservar para manter a tradição na sua originalidade, a tentar ao máximo preservar. Perfeito.
Eu queria complementar a pergunta. Sim, Dentro do palácio do Alafim, sim, sim. quais são, além de Xangô, quais são as divindades que são cultuadas? Olha, aqui dentro do palácio tem Ogum, tem tem Xangô, tem Obatalá, tem outra divindade que é Orum, que é onde o Alafim faz o juramento com o Bassorum, que é o ministro a seguir a ele, não é? Porque ele tem o Oyomici, que é o Conselho de Ministros, mas o Bassorum é a cabeça dos ministros, e se acontece alguma coisa ao Alafim, é o Bassorum que o vai substituir até vir um novo Alafim. Então existe um juramento de lealdade, não é? Para que o Bassorum seja leal ao Alafim, não é? Então existe um orixá que se chama Orum. Está dentro do palácio do Bassorum, ok? Deixa lá ver mais. Existe também o templo de Odudua, mas Odudua aqui não é orixá. Odudua é o antepassado, é o pai, ok? É um antepassado. Enquanto Certo. o Xangô, existem dois Xangôs, o orixá que veio do Orum para criar a terra e depois reencarnou no terceiro Alafim, como Tela-Ocô. Ao Dudua isso não acontece. Aqui as pessoas não se iniciam ao Dudua. Aqui, o Dudua é pai, é o progenitor, é um antepassado. É cultuado Então, como antepassado, no caso, não como orixá. exatamente. Então, exatamente. Então, o que é que acontece? Existe aqui um templo do Odudua onde está o Opá para provar, não é? A descendência e a originalidade do Alafim, porque o Alafim é neto do Odudua, filho do Oranhã, que foi o primeiro Alafim. Perfeito. Então, eles têm o Opá aqui, não é? De Odudua, como prova para comprovar o DNA deles, não é? Inclusive, Perfeito. existe um palácio de um chefe deles, que é o Baba Yagi, onde tem também um templo de Odudua, em que, quando um novo Alafim vai ser instalado, é esse chefe que vai provar o DNA, que vai dizer, não, este é o príncipe que vem desta linhagem, que ele é original para ser o Alafim, não é? É a forma como eles provam o DNA das famílias. Há um conjunto, uma Perfeito. possibilidade de mais de uma família vir a ser nomeada, né, intitulada Não sei se como respondi Alafim. à sua pergunta. Como que é a escolha Respondeu feita sim. para ela aqui? O doutor Olavo agora ele vai fazer mais uma pergunta, eu já repasso para a senhora, só um instante. Ok. Pode falar. Não, porque assim, a sucessão é conjunto de pode O seu áudio cortou todo, Olavo. Você repete, por favor. Tá dando uma travada aí no seu áudio, Olavo. que Tá travadão o seu áudio, Olavo. Eu aconselho você deslogar e entrar de novo para ver se dá certo. Tá bom? Professora Paula, enquanto o Olavo ele entra novamente, eu vou fazer algumas perguntas para a senhora. Primeiro, eu queria saber sobre o trabalho da senhora em si. O meu trabalho em si, olha, eu faço várias coisas. Assim, sou apaga-fogos. Eu apago todos os fogos. É assim, o trabalho principal é identificar os templos antigos, as famílias, as comunidades, Certo. preservá-las, restaurar,
unir o povo de Orixá, dar autoestima, motivar, ajudar naquilo que eu posso, não é? E no fundo é isso. Só que não é só Oió, não é? Eu estou aqui em Oió, mas já vêm outras cidades onde têm problemas com as outras religiões, já vêm Oió pedir ajuda ao Alafim, lá vou eu para outras cidades, tentar falar com os reis, tentar falar com... É assim, ando sempre a saltar de um lado para o outro. Mas aqui em Oió é realmente identificar, restaurar, preservar, registar no governo, porque se não registar, eles vão acabar por destruir, entende? Então estamos, neste momento, pronto, dentro das nossas capacidades, porque não é fácil, porque não temos ajuda de ninguém, ninguém ajuda, Perfeito. O governo não está nem aí, não é? Para então registarmos para que fique para sempre, não é? Para que realmente esteja registado, como as igrejas estão registadas, como as mesquitas estão registadas. Então os templos antigos também têm valor e muito valor histórico para serem registados, para serem preservados. Fizemos vários trabalhos com a Unesco, fizemos durante 6 meses um inventário para a Unesco, para a Convenção de 2003, do património intangível, não é? Não material, em que conseguimos que o Festival de Xangô entrasse, não é? Para a Unesco, estamos à espera neste momento que já fique listado para que para o ano seja considerado património da humanidade. Temos mais 7 em lista de espera. Eu depois posso-vos mandar o link para vocês, se tiverem interesse, lerem de uma das páginas do Alafim que nós temos mesmo para o património daquilo que fizemos com a Unesco e que estamos à espera, que é sempre extremamente difícil. E neste momento estamos a tentar, com o governo, que é também muito difícil, então fazer um inventário da cidade, não só do património material e não material, para que se consiga preservar o que resta de Oió. Perfeito. Património mundial. O Olavo está de volta, mas eu vou fazer só uma pequena pausa para agradecer o pessoal que está acompanhando a gente pela página do Instituto no Facebook. Pessoal, compartilha a live, entendeu? Pega o link que vocês estão assistindo e compartilha a live para mais gente entrar, porque o assunto é super importante. A gente está aqui com uma pessoa também super importante, a embaixadora cultural do Alafim de Oió. É uma oportunidade enorme da gente bater esse papo com a professora Paula, e ela está esclarecendo N coisas que a gente aqui no Brasil não tem essa visão, não tem esse conhecimento. Eu vou pedir para o doutor Olavo fazer mais uma pergunta que ele ia fazer, e eu já repasso para a senhora, tá bom? Ok. Pode falar, Olavo. Não, desculpa aí pelo problema aqui técnico de internet. Acontece. Não, eu gostaria de saber se ela pode falar um pouco como é que é feita a escolha do novo Alafim dentro do conjunto de famílias possíveis, né? Tá. Sobre a linha de sucessão, né? E sobre como é que se dá a escolha, porque é um conjunto de famílias, né? Não é uma única família. Certo. Como é que é feito isso? Ele queria perguntar para a senhora sobre como que é feita a escolha da linha de sucessão do Alafim, já que tem mais de uma família envolvida, como funciona essa escolha, essa eleição? Olha, então é assim, neste momento existem 2 famílias, ok? Que todos são descendentes de Oranhã, ok? Tem que ser descendente de Oranhã. Existem 2 famílias, a DMI e Ladibolu. Então o que é que acontece? Depois deste Alafim reinar, será a outra família a reinar. Então, as famílias, pronto. Elas revezam, no caso? Príncipes. Diga? As famílias revezam entre si na sucessão, é isso? Exatamente. Eles vão dar os príncipes, depois, quando aparecem os príncipes, vai ser a tal, eu falei, lembra-se do Baba Yadid ou do Dua, é ele que vai comprovar o DNA, vai dizer sim, este é um príncipe, é desta casa, é filho deste, etc, porque tem que passar sempre pelo DNA, não é o teste que nós fazemos normal no médico, mas é
para comprovar realmente se é filho desta pessoa e desta descendente de Oranhã, não é? Depois, além disso, tem o OIOMICI, que é o Conselho dos Ministros, que são, eles chamam-nos de Kingmakers, os que fazem o rei, não é? Depois dos príncipes passarem pelo DNA, vão para os OIOMICI, para os ministros. São eles também que vão fazer uma escolha. Depois tem também o sistema da adivinhação, que eles também vão ler, esta pessoa é boa, não é boa, ver realmente quais são os melhores. E depois aí, no final, ficam 2 ou 3, que depois o OIOMICI então vai definir quem é que realmente vai ser o próximo candidato. Mas normalmente existem 50, muitos se candidatam, não é? Mas é sempre alternado. Uhum. Perfeito. Doutor Olavo, mais alguma pergunta? Bom, eu tinha uma questão em relação aos sistemas de títulos, né? Porque é muito comum no Brasil, pessoas que viajam para a Nigéria acabam recebendo algum título, e isso tem a ver com um modo de tratar e de se relacionar com as pessoas que chegam, isso tem a ver com uma estrutura. Não necessariamente esse título é um título religioso, como a gente concebe aqui no Brasil. Eu queria que ela falasse um pouco como é que funciona esse sistema de distribuição de títulos e de tornar membros de famílias, enfim, né? Como foi o próprio caso dela, se ela recebeu algum título e tal. Professor, a pergunta dele é em relação aos títulos recebidos. Porque muitas pessoas também saem do Brasil, vão até a Nigéria e acabam recebendo títulos de famílias aí. Então, como funciona essa questão da distribuição de títulos e se a senhora também tem algum título, não só religioso, mas também como social? Olha, é o seguinte. Pronto, eu tenho o título de embaixadora cultural. Certo. Dado pelo Alafim. Por norma, é assim. Quem dá os títulos são os reis ou os próprios chefes que receberam o título dos reis, não é? Certo. E podem dar, então, títulos a outras pessoas. Perfeito. Agora, hoje em dia, existem muitos títulos que não são verdadeiros, que são feitos por comércio. Existe uma comercialização dos títulos, então? Exatamente. Muito dos títulos, infelizmente. Virou um comércio, são títulos falsos que não têm qualquer, a nível legal, não têm qualquer valor jurídico. Porque não é reconhecido, então, pelas famílias. É assim, um título, apesar de vir de uma família, se aquela família não tiver um título, não pode dar um título. Perfeito. Qual é o valor jurídico, não é, daquele título? Não tem. Sim. Então, é assim, os títulos saem sempre a partir do rei. Rei, que dá os títulos aos chefes. Depois são esses títulos, esses chefes, que têm depois outros por baixo, que então podem dar a outros. Ou então tem que se pedir consentimento. A maior parte dos títulos que as pessoas recebem não tem qualquer valor jurídico aqui. Quando chega aqui, se formos à lei, não tem qualquer valor jurídico. Entendi. É só por vaidade, na verdade, né? Um nome que a pessoa vai carregar para exibir. Exatamente. Não tem qualquer função aqui e não tem qualquer valor jurídico. Perfeito. Olavo, mais uma pergunta? Bom, já está acabando, é isso, né? A gente vai seguir como é que... Já estamos na reta final aqui já. Sim, como é que foi um pouco que ela pudesse contar a visita do Alafim para Salvador e aquela questão da Perfeito. Você queria perguntar. Professora, a gente já está entrando na reta final da live e eu queria fazer uma pergunta agora em relação ao intercâmbio cultural. Sobre a questão do reconhecimento da cidade de Salvador, no Brasil, como capital de Oió fora da África. Como que aconteceu isso? Como que o Alafim teve essa iniciativa? Como que aconteceu esse intercâmbio? Sim, existe muitos laços, não é? Laços emocionais, laços de sangue, com as
pessoas que foram escravizadas, que foram embora daí. Existe uma grande história, não só no Brasil, não só em Salvador, não só no sul do Brasil, não só em Cuba, não é? Então existe muitas pessoas que procuram, voltar às raízes. E, fomos convidados, não é? E o Alafim foi convidado. E o Alafim, não só Salvador reconheceu, como o Alafim também reconhece, não é? Reconhece que, no fundo, todas as pessoas que foram daqui, apesar de muitas podem não ter saído de Oió, de outra parte, da parte Iorubá, estavam todas sob o domínio do Alafim, do Império de Oió, não é? Então, o Alafim costuma dizer, todos eles são meus filhos. E foi o intercâmbio, não é? Que fez com que isso acontecesse. Estamos também a trabalhar mais para que realmente as pessoas tenham mais, que haja mais ligação, que venham, mais ligação à raiz, apesar das coisas serem diferentes, das coisas se terem adaptado a outras realidades, mas no fundo que as pessoas tenham acesso à raiz e que haja um intercâmbio, porque Oió recebe, Alafim diz sempre, é a casa de todos, eu sou o pai de todos. E foi a procura que realmente deu, que realmente isso acontecesse. Perfeito. A gente está na reta final, professora. Vai ter mais uma pergunta do Olavo e eu vou fazer mais uma pergunta e a gente vai encerrar. Olavo, tem mais alguma pergunta para a gente fazer o encerramento? Eu acho que é agradecer, né, a todos e todas, né, agradecer ao Babá por essa iniciativa, agradecer a presença dela, e eu acho que uma última questão mais foi como que o Alafim encontrou ela como uma pessoa para ser essa embaixadora, e o fato dela falar português, que facilita a comunicação aqui com uma parte do Brasil, que é uma parte importante da diáspora, né, que tem relação com a Nigéria, com o Oió, enfim, é isso. A pergunta final do Olavo seria o seguinte: como o Alafim encontrou na senhora essa pessoa para ser a embaixadora cultural dele, e se o fato da senhora falar a língua portuguesa facilitou esse intercâmbio com o Brasil, se isso foi um fator também? Olha, é uma boa pergunta, mas eu nem sei responder, porque o Alafim não me procurou e nem eu também o procurei. É assim, eu acho que há coisas que não têm explicação, entende? Eu nunca imaginei na minha vida ser embaixadora cultural do Alafim, nunca. Mas nunca, ou se alguém me dissesse, apesar de amar muito a terra Iorubá e de vir para aqui há 30 anos e ter feito pesquisa e tudo isso, eu nunca pensei ficar aqui definitivamente, não é? Não estou a dizer que não vou voltar para o meu país, mas não estava no meu... estava fora de questão, nem que sequer, nunca sonhei nisso, não é? Mas eu sempre gostei muito de Oió, porque sempre achei muita força espiritual em Oió. Eu passei por várias cidades, fiz várias pesquisas em várias cidades, não tive sempre em Oió, tive muito em Oxobô, em outras cidades, e devido à história, devido à força do povo de Xangô, as coisas que eu encontrei em Oió, que eu tomei a iniciativa de procurar o Alafim para lhe dizer, não é? Não para ficar aqui, nem para ser embaixadora, nem para nada disso, simplesmente para lhe dizer que ele era o Alafim e que ele tinha que abrir a porta ao mundo, porque ele tinha uma cultura muito rica e que no exterior, na diaspora, não é? Toda a gente tinha conhecimento da cultura do Oió, da cultura Iorubá, e que a única forma que ele tinha de preservar era abrir a porta. Foi isso que o meu coração me disse para lhe dizer. Aliás, eu vim à procura para falar com ele, é super difícil falar com ele. Eu, para conseguir falar com ele, demorou 2 semanas. Tive que ir para o Bassorum, tive que ir para não sei, para conseguir foi super difícil, mas eu consegui. E vim só ter com ele para dizer essas palavras. Eu disse que não queria nada dele, que lhe tinha muito respeito pela posição que ele exercia, que a nível histórico, tinha grande peso a nível do exterior, não é? Dos povos
que originaram desta zona, e que seria muito importante, não é? Que era simplesmente a minha visão, e que essa visão eu queria lhe passar e queria lhe falar que ele estava no meu coração, aquilo que eu sentia. E foi isso que eu lhe vim dizer. E foi isso que despertou nele e que disse: como é que alguém tem a coragem de me enfrentar lá e dizer-me isto? Isto de certeza que foram os meus antepassados que a mandaram. Eu disse: olha, eu não sei quem é que me mandou, foi o meu coração que me mandou. E ele disse: olha, eu queria muito que você ficasse aqui e fosse a minha embaixadora cultural. E eu disse: olha, não sei se consigo, nem sequer sei se tenho capacidade de fazer isso. Porque não moro aqui, venho aqui 2 vezes por ano, eu não sei se vou conseguir fazer isso, não tenho capacidade de fazer isso, não estou à altura de ser embaixadora do Alafim. E ele disse: à altura ou não à altura, o seu coração já me disse tudo. Vá pensar, mas não me diga que não. E eu, olha, vim tentar. Eu disse: olha, está bem, vou. Eu respondi depois, posteriormente: olha, deixa ver o desafio. E tenho feito tudo dentro daquilo que o meu coração me diz. E estou aqui há 11 anos a morar, a trabalhar com o Alafim. Vai fazer 12 anos. É uma missão transcendental. Acho que sim. Eu, por vezes, eu digo assim: meu Deus, mas o que é isto? A minha família diz assim: epá, mas tu estás maluca, então, mas deixas Portugal, epá, não sei quantos, epá, assim, olha, não tem explicação, assim, não há água potável, não há luz, é outra realidade, mas é assim, amo, 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 amo. É questão do coração mesmo, né? Amo o povo do orixá. Coisa, é assim, não há assim, não há. É o coração que faz andar. Verdade. Está a entender? Há dias que eu estou desesperada, que estou cansada, estou assim quando há as brigas entre os muçulmanos e querem destruir tudo e não conseguem entender. A gente eu quero abrir a cabeça deles para eles entenderem, mas eles não entendem. Epá, sabe que eles dizem assim que você está totalmente frustrado. E eu penso assim: meu Deus, mas eu vim agora aqui para o fim do mundo para educar estas pessoas, que não é assim. Mas tem muita coisa positiva, muita coisa que eu aprendi como pessoa: o viver em comunidade, o partilhar, o não ser egoísta, o viver sem nada, o ser feliz sem nada, não reclamar. Está a entender? Não se sabe o que é uma depressão, não se sabe o que é. As pessoas não se queixam, entende? É uma riqueza diferente. É uma riqueza totalmente diferente. E é assim, vai ser difícil eu voltar. Não sei se me adapto mais à Europa. E não tenho assunto para falar com os meus amigos na Europa. Entende? Que maravilha, né? É assim, muito diferente. O povo aqui também me abraçou, eu abracei. É assim, somos uma família. Eu já os entendo, eles entendem-me, entendo a cultura. Não consigo, acho que não vou conseguir sair mais daqui. Não sei o dia da manhã, não é? Mas é assim, vem do coração, vem do estômago. Perfeito. Fica melhor ainda o trabalho, né? É. Eu vou solicitar aqui o Olavo para fazer as considerações finais e já passo para a senhora também, tá bom? Ok. Pode falar, Olavo. Não, só agradecer a comunidade, ao Babá, né, a professora que se dispôs, né, a conversar com a gente, e agradecer a sua iniciativa também. E é isso. Obrigado a todos e todas. Obrigado. Suas considerações finais, professora. Eu gostava de ouvir o que é que o Dr. Osvaldo disse. O que é que ele deu? Ele só agradeceu só pela oportunidade e basicamente foi isso. Ok. O mesmo eu também, muito agradecida por se lembrarem de mim. Eu não sou importante, mas muito agradecida por se lembrarem de Oió. É isso que realmente é importante para mim. Estou muito grata pelo convite. Estou muito grata por esta hora que eu estive aqui a partilhar com vocês o pouco que eu sei, pronto, e o dia a dia. Será um prazer, se precisarem de mim, dentro daquilo que eu sei, terei à disposição. Muito grata e um forte abraço para todos. Eu queria agradecer ao Olavo, à professora Paula, por esse bate-papo super esclarecedor. A gente poderia ficar aqui
mais 6, 10 horas aqui que teria assunto. É verdade. Queria deixar um convite aberto aqui para a senhora, professora, a gente montar uma outra pauta para a gente fazer daqui a algum tempo uma outra conversa. Eu senti que o pessoal gostou muito. Queria agradecer ao Instituto, gostaria de agradecer ao Babatologia por me dar esse espaço, por essa confiança, né? Lembrando aqui que a gente tem esse instituto já há 21 anos. Uau. E com mais de 7.000 peças no acervo de arte primitiva africana. De toda a África Negra nós temos um acervo muito grande. Esse ano, infelizmente, a gente não pode estar aberto ao público, né? Pelo motivo da pandemia. Mas a gente vai ter outras atividades aí ao longo desses meses até o final do ano. Inclusive uma exposição de fotos das peças, feito por um fotógrafo da cidade de Campinas, o Mário. E é isso, eu queria agradecer a vocês, quem esteve aqui, quem comentou, quem assistiu, quem compartilhou. Isso é importante a gente levar adiante essa pauta, não só a parte religiosa, mas a riqueza cultural que isso tem e o entendimento de que existe uma pequena África no Brasil e em todos nós. Tá bom, gente? Queria agradecer a vocês, um forte abraço e a gente vai voltar com outros encontros. Obrigado a todos e todas. Obrigada. Tchau, tchau.